Ora, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Aqui nos encontramos mais um dia, agradecendo a Jesus, divino e amado Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, por mais esta rica e feliz oportunidade, neste dia 5 de junho de 2019, hoje para falarmos de um dia da nossa vida neste planeta físico, nesta Terra. Desde que nos levantamos, do qual se passou uma noite, dormindo, sendo cuidados, tratados, porque nós dormindo ficamos sujeitos a muita coisa, mas vamos falar simplesmente desde que nós abrimos os olhos. Abrimos os olhos, começamos logo recebendo as bênçãos divinas, que preparando para o futuro dia. Este dia 5 de junho, acordámos de manhã, bem dispostos, uns, outros mal dispostos, outros adoentados, infelizmente. Há centenas de condições para um ser físico acordar em certas e determinadas condições dos quais muitas das vezes nos são alheias. Mas nos preparamos nos nossos lares, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos físicos de sangue, com as nossas esposas, com os nossos maridos, cada um na condição que escolheu. E nos levantamos. Até àquela data correu tudo bem, até esta hora que se levantamos, porque conseguimos ultrapassar muitas dificuldades do nosso espírito que trazem da nossa herança, que nós transportamos, carregamos na nossa herança transcendental, transportamos no nosso reajuste, como eu ontem comentei, e transportando algumas dificuldades, dúvidas, questões que se apresentam ao longo da jornada, ao longo que as horas vão passando, porque nada se antecipa ao tempo, nada se antecipa no tempo. Vamos recuar até à nossa infância. Na nossa mente, recuemos. Basta rodar a roda para trás. Porque para a frente não damos. A gente não conhece o futuro. Vamos recuar no tempo para trás. Vamos recuar para a nossa infância. Quando nós éramos jovens, crianças, que nos seguravam na mão para não cair, quando demos os primeiros passos, quando demos as primeiras palavras, quando demos os primeiros sorrisos, que fomos crescendo, que fomos aprendendo nesta escola da vida, que fomos aprendendo jovens, crianças inocentes,
sem nenhuma maldade, puros. À medida que fomos crescendo, o nosso espírito, ele vai evoluindo também, porque ele já é milenar. Mas ele hoje está numa condição de resgate, de reajuste, de jornada para a evolução. E nós vamos crescendo, vamos conhecendo o mundo físico, vamos conhecendo a família, os amigos, as primeiras horas na escola, as horas da brincadeira, e tudo correu perfeitamente, com alguns desequilíbrios no meio, uma queda, um choro por falta de querer algo que a família se calhar não tinha condições de dar, ou não seria benéfico, mas fomos evoluindo com a nossa pureza, sem maldades, porque uma criança é a coisa mais pura e bela que há neste planeta. E dessa forma fomos se tornando adultos, fomos para a escola, fomos aprendendo algumas coisas que não prestam, aprendendo vícios deste mundo, a mentir, a esconder, a falar mal, a pensar distorcido, porque em determinada altura, começa também a nossa jornada kármica. É desde que o espírito começa a aflorar os conhecimentos. Está na hora daquele espírito começar a sair do corpo, muitas das vezes às noites, a aprender o caminho, o que tem que fazer, os reajustes. E é quando começam a chegar os padrões vibratórios negativos, as sintonias negativas, a emanação dos vales negros, dos mundos inferiores, emanado por outros espíritos e também trazido por o nosso pensamento, por o aprendizado incorreto que fomos tendo ao longo do tempo neste planeta com outras pessoas. O nosso espírito sempre nos acompanha, até ao último segundo de vivência nesta terra. E nós podemos sempre, em qualquer altura da nossa vida, ir buscar aquela ajuda divina do Mestre Jesus, de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima, dos nossos mentores espirituais, porque nós, à medida que vamos evoluindo, poderá até ser que o nosso espírito nos desvie do conhecimento, para nós não termos conhecimento do que realmente devemos de aprender. Aquele espírito está viciado e não quer que nós aprendamos. Não quer que nós vamos buscar a força, a sintonia na espiritualidade maior. E à medida que nós vamos crescendo, vamos voltando a mente, o pensamento, e podemos ir, quando nos sentirmos fracos, ir buscar a força necessária nos nossos mentores espirituais. Acima de tudo, a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e Amado Mestre.
E chega à altura do nosso aprendizado, de cada um fazer as suas escolhas por conta do nosso livre arbítrio. Porque nós, quando viemos a esta terra, os nossos pais têm a obrigação, na lei física, até aos 18 anos. Na lei espiritual é um pouco mais cedo. Eu não vou comentar, não vale a pena, penso que todos saberão. É um pouco mais cedo. Os nossos pais, quando receberam aquela flor, aquela princesa, aquele príncipe, porque é um diamante que é entregue àqueles pais. E eles têm que cuidar, amparar, ensinar tudo o que lhes foi ensinado. Tudo o que lhes foi ensinado. De bem. De bem. Porque o mal, ele se encarrega de chegar perto. Nós temos a obrigação de aprender tudo o que é de bom. Tudo o que é espiritualmente voltado para Deus Pai Todo-Poderoso. Para Jesus divino e amado Mestre. Mas quando o espírito se torna adulto, que começa na sua individualidade a caminhada, aqueles pais continuam cuidando, com todo o amor, todo o carinho, toda a paciência. Nós vamos crescendo no mundo físico, cada um toma o seu rumo. O seu rumo é começar a trabalhar, é arranjar o seu lar, um lar de amor, de harmonia, derivado também daquilo que ontem comentei, dos reajustes. E dessa forma nós vamos crescendo. Isso chama-se crescimento. Mas todos os dias nós vamos crescendo. Chega a altura que também Deus nos contemplou com as mesmas bênçãos que deu aos nossos pais, aos nossos avós e por aí vai. Mas nós vamos seguindo a nossa caminhada, dia a dia. Cada dia é um passo. Cada dia é uma passada bem pequena. Cada ano que passa, que nós comemoramos, é uma marcazinha que fica no nosso ponto astral, na nossa jornada, no mundo espiritual, como uma mudança de mais conhecimento, com outra cultura, mais aperfeiçoado, melhorado numas vezes, noutras vezes não. E vamos tomando a nossa consciência, vamos tomando o nosso livre-arbítrio e vamos passando dia a dia, vamos caminhando um passo de cada vez para poder evoluir. Evoluir, como eu já sempre tenho dito, não é arranjar uma casa boa, um carro de marca, uma esposa bonita, um marido bonito, um trabalho que muitas das vezes se faz o que não se gosta, se faz mediante por o ordenado que se ganha e por aí vai. Mas nós temos a obrigação de ir caminhando, ajudando sempre na nossa caminhada os nossos amigos, os nossos irmãos, as nossas famílias. E para quem tem o conhecimento, ajudar também aqueles irmãos que nós não vemos, desencarnados, que chegam perto de nós, que muitas das vezes
se encontram em sofrimento há centenas de anos, acrisolados no ódio, na raiva, na inveja, e que finalmente voltaram a mente para Jesus divino e amado Mestre, pediram mais uma oportunidade e automaticamente lhe é concedido essa oportunidade de evolução. Mas nós estamos neste mundo físico, caminhando um passo de cada vez, um dia, uma hora, e a cada hora que passa, todos nós neste planeta físico, nós não somos deuses. Deus é só Deus e Jesus. Nós somos físicos, nós somos cheios de arestas por limar, nós somos cheios de defeitos. Nós também temos qualidades. Mas muitas das vezes deixamos as emanações dos mundos inferiores chegar perto de nós para nos taparem. A consciência, a visão do que é bom, para aflorar e vermos o mal no nosso vizinho, na nossa vizinha, no nosso irmão, no nosso marido, na nossa esposa, no nosso filho, em quem nos rodeia e em quem habita, quem nos rodeia durante o dia. Colegas de trabalho, família, amigos. Muitas das vezes entramos num julgamento sem dar a oportunidade, muitas das vezes, de saber até que ponto nós estamos certos ou errados. Primeiro ponto, nós não estamos capacitados para julgamentos. Primeiro. E muitas das vezes julgamos errado. Julgamos a nossa visão. Aquilo que nos interessa, o que o nosso ego diz, é mediante o julgamento que vamos fazer. Do Joaquim, do Manuel, não importa, qualquer ser. E dessa forma nós vamos caminhando, cada dia, cada ano, quando nós fazemos anos, que se canta os parabéns, é uma alegria, porque é mais um ano que passou. Foi mais um ano que nós tivemos a oportunidade de fazer a diferença. Muitos se esquecem de dar que passou um ano e guardaram ainda do ano passado nos projetos de vida, ir ver um familiar amigo, um familiar do qual há muitos anos não se vê e que se vai adiando por conta das condições físicas, que nós só damos valor quando um dia partir. Porque enquanto somos físicos, nós temos a oportunidade de abraçar. Diz, nós enquanto somos físicos, temos a oportunidade de perdoar. Nós enquanto somos físicos, temos a oportunidade de muitas, inúmeras, diversas coisas. Avaliando a nossa condição física, espiritual, em harmonia e equilíbrio, iremos ver, se nós analisarmos sobre a visão crística, que adiamos muita coisa. Todos nós, neste planeta físico, todos. Nós só não adiamos o julgamento.
nós só não adiamos, muitas das vezes, vibrações negativas. Nós não adiamos só, muitas das vezes, padrões vibratórios, buscando irmãozinhos dos vales negros para perto de nós, para pensarmos naquela pessoa. Mas o tempo que nós estamos a trazer um espírito das trevas, dos vales negros, para perto de nós, porque é que não vamos buscar um espírito de luz, um mentor de luz, para nos auxiliar, para nos amparar, para podermos dessa forma fazer a diferença. E caminhamos, vamos caminhando. Cada dia tem 24 horas. E nessas 24 horas, algumas estamos dormindo, mas nessas poucas horas que nós estamos acordados, nós, um dia pode fazer a diferença de um ano. Aquele dia que nós nos lembramos, hoje vou dar um abraço a este amigo. Pode não ser família. Epá, eu há tantos anos que não falo com este ou com aquele amigo, com esta ou com aquela amiga. Amigos são amizades. Irmãos de sangue são de carne. Tem outros sentimentos de amor, de amizade, fraternidade. E nós, muitas das vezes, durante o dia, nos nossos tempos de lazer, muitas das vezes se está agarrado a um telefone, perde-se horas agarrados às tecnologias. Eu sou igual, não estou a dizer que não, eu sou igual a todo mundo. Mas perdemos horas agarrados às tecnologias e dando um alô a quem nós não conhecemos, muitas das vezes fisicamente, com todo o carinho. No meu caso, conheço centenas de pessoas, dos quais eu aprendi, me habituei a ter um grande carinho, grande amor, grande simpatia, grande amizade. Mas tem pessoas que eu nunca vi, do qual no início, antes de desenvolver uma certa afinidade, que se calhar estou dizendo bom dia, boa tarde, boa noite, onde aquelas pessoas que fazem a diferença em nós, muitas das vezes nós não temos tempo. Temos uns grandes planos, temos umas grandes tarefas para cumprir, temos muita coisa para fazer, do qual nós vamos adiando. Quem sabe daqui a 4 meses, quem sabe daqui a 3 meses. Espera aí, eu para o ano eu vou programar, eu vou ver este ou aquela pessoa. Até se trata num passeio que nós queremos fazer. Até se trata num passeio que nós queremos fazer. Ir adiando. É um desejo nosso. Mas se nós temos a oportunidade, por que é que não vamos? Quanto mais ir dar o tal abraço. Ver na rua uma pessoa do qual nós muitas das vezes lhe voltamos as costas. Nós não sabemos o que é que aquela pessoa está ali fazendo. Nós não sabemos a condição que aquela pessoa, até chegar àquela condição, o que é que ele já passou. Nós não sabemos o estado emocional dessa pessoa.
Nós não sabemos o estado psiquiátrico dessa pessoa, como também não sabemos o estado espiritual, da condição espiritual que aquela pessoa, homem, mulher, se encontra para estar naquela condição, para estar naquela situação. Muitas das vezes voltamos-lhe as costas. Muitas das vezes um simples sorriso faz a diferença nesse mendigo que está em qualquer lado, que se encontra em qualquer parte deste mundo, em qualquer parte deste planeta. Se encontra mendigos. Nós podemos não dar nada, mas um sorriso não custa nada, um abraço também não. Porque se ele não tem nada, o que ele não tem não se apega a nós. E com certeza ele ou ela ficará muito agradecido por esse simples abraço. Está sujo? Será que nós não estamos mais sujos do que ele? Será que a nossa alma, a nossa consciência não está mais suja do que aquele mendigo que tem a roupa suja? Será que os nossos pensamentos não estarão mais poluídos do que a roupa daquele mendigo? Que se cheirasse como cheira a roupa, iriam alcançar uma dimensão grande? Todos se afastariam de nós? E assim vamos caminhando no nosso dia. Porque nós durante o dia são XN de condições, XN de situações. Nós temos momentos de alegria. Momentos de alegria. No trabalho, na rua, em casa, com os amigos, com a família, todos neste planeta. Quando eu falo no geral, porque aqui não há condições particulares. Isto afeta a todos. Afeta a todos. A mim e a todo o resto do planeta. As mesmas condições. Todos têm a oportunidade de estar bem e todos têm a oportunidade de estar mal e todos têm a oportunidade de voltar a estar bem. E aqui vamos caminhando. A nossa condição. Mais uma vez, o nosso padrão vibratório, a nossa sintonia, a nossa vibração, o que vamos buscar, onde vamos buscar, o que vamos buscar. Será que o que nós muitas das vezes vamos buscar, que é dentro da nossa jornada kármica, será que nos nossos pedidos que nós fizemos antes de vir a esta terra, pedimos para entrar num padrão vibratório negativo contra alguém? Será que nós... Não pedimos. Não pedimos. Tudo isso é por conta do nosso livre-arbítrio. E aqui começamos a gatinhar, chegamos a adultos, entramos na tão jornada, estrada aberta, com todo o nosso livre-arbítrio, toda a nossa condição física, psíquica, emocional e espiritual. Cada um tem a condição de escolher o que quer. Entramos então finalmente no conhecimento da doutrina crística. Tomamos conhecimento de coisas que nós desconhecíamos antigamente. O nosso espírito, a nossa mente, começa a absorver, sem querer, coisas que nos rodeiam, que estão perto de nós, coisas desconhecidas. Começamos a entrar numa sintonia de conhecimento que até nós, muitas das vezes, poderemos duvidar de tanta coisa que nós pensamos assim: realmente eu não devo estar bom, realmente eu devo ter que ir ao médico.
se calhar uma consulta de neurologia, psiquiatria seria bom. Salve Deus. É de pensar mesmo. Quando ingressamos na doutrina crística, que nos dispomos a servir o Mestre Jesus, o Divino Mestre Jesus, a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, do qual começamos a ter o conhecimento e o contacto com os nossos mentores espirituais, eles nos trazem o equilíbrio e a harmonia desejada para as nossas dificuldades físicas, dificuldades kármicas, que nós, muitas das vezes, por conta das nossas vibrações e emanações, do nosso livre-arbítrio, os nossos mentores se limitam a fazer assim, cruzar os braços e tristes, ver a triste figura que nós fazemos, ver a triste figura, ver a triste sintonia que nós entramos, ver o triste padrão vibratório que nós entramos. Padrão do julgamento, desrespeito com as leis kármicas, com as leis espirituais, desrespeito com tudo o que nós aprendemos, contudo não escutando muitas das vezes o que os nossos mentores nos trazem. Será que eles trazem um papelinho? Será que eles trazem um papelinho escrito e nos dão assim à mão? Não, eles nos trazem para aqui, do qual nós muitas das vezes esquecemos. Estamos a olhar para o lado. Nós não estamos distraídos. Nós estamos disfarçando que não nos interessamos e olhamos para o lado. Porque a condição que nós estamos na altura, poderemos estar na altura por conta sempre, por conta do nosso livre-arbítrio, nós nos deixamos levar pela enxurrada, levar por o vento, levar por o vendaval, levar por uma tempestade. E isso traz sempre prejuízo para o ser físico. Porque acima de tudo, os prejuízos que nós poderemos ter é o compromisso que nós assumimos. O nosso plexo iniciático, ele é iniciático. E como ele é iniciático, absorve o dobro da força e da energia que qualquer plexo às vezes normalmente absorve. E por conta do nosso conhecimento e por conta da nossa capacidade, nós recebemos muita vibração, emanação, que ela tem que ser gerada, nós temos que, com a ajuda dos nossos mentores. Os nossos mentores são fulcrais, são fundamentais. Porque quando se vai cuidar de um paciente, não é o ser físico. O ser físico nada sabe. Se não for por o contato, se não for por o mentor a cuidar daquele paciente, encarnado ou desencarnado. Ele sabe todas as leis que regem este universo. Ele sabe até onde pode ir e até onde pode chegar. Sabe o que pode fazer e sabe o que pode curar. Por isso, nós quando nos encontramos numa condição
de forças, de energias negativas que sentimos no nosso corpo físico. Com certeza que sentimos. Com certeza. Todos sabem. Tem sinais para dar esse conhecimento e esse saber a todos. Nós temos, com a ajuda dos nossos mentores, pegar nessas energias e levá-las aos planos luminosos para serem manipuladas, para serem transformadas em energias renovadoras, para serem evoluídos aos planos luminosos, às casas transitórias, porque todos sabem do que se trata. Porque esses irmãozinhos que muitas das vezes nos chegam, que vêm até emanados, muitas das vezes sem querer, muitas das vezes intencionalmente, por outro irmão, mas chegam-nos. E então tem esses irmãozinhos que nos chegam acrisolados no ódio, na raiva, na inveja, na maldade, que habitam os vales negros, os mundos inferiores, que têm a oportunidade de chegar até nós por alguma faculdade mediúnica de cada um. Nós temos a oportunidade, juntamente com os nossos mentores, pegar nessas energias e levá-las aos planos luminosos, manipulá-las, essas energias, e levá-las aos planos superiores, até uma casa transitória, para serem manipuladas e distribuídas por aqueles mais necessitados, tanto no plano físico como no plano espiritual, dependendo da condição que nós emanemos essa vibração, essa energia, e a mandemos e distribuir onde nós enviamos. Isto também há certos rituais, certos trabalhos mediúnicos que é feito na individualidade de cada um, que é para o médium, que tem a finalidade de ser para o médium. E como é para o médium, nós trabalhamos. Mas nós no fim desses trabalhos, desses rituais, porque toda a doutrina tem rituais, é ritualística. A Igreja Católica tem, do qual eu sou católico, eu respeito, mas sou espírita, por outras faculdades, sou espírita. Acima de tudo está Deus, Jesus, a Virgem Santíssima e os mentores espirituais, Simiromba, Nosso Pai Santa Branca, Mãe Yara e por aí adiante. E então nós chegamos ao fim desses trabalhos e podemos, não vou dizer como é, porque, enfim, mas nós podemos, embora de ser dirigido aquele trabalho para mim, eu posso, com uma certa condição, pedir para ser para outra pessoa que está mais aflita do que eu. Porque o dinheirinho físico, ele existe. Como também existe o dinheirinho espiritual. E eu já alonguei demais, como existe o dinheirinho espiritual. Eu já alonguei demais, tenho que dar por encerrado este vídeo, se não mais logo, agradecendo por esta rica e feliz oportunidade, e tenho que pôr os óculos para ver o tempo que já está de vídeo, mas enfim,
É sempre um prazer estar aqui conversando convosco, nesta sintonia, com este amor. E aqui estarei para alguma dúvida, dificuldade, questão que me seja posta. A todos desejo uma linda e abençoada tarde. Que Jesus, divino e amado Mestre, Deus Pai Todo-Poderoso, a Virgem Santíssima e o grande Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, Mãe Yara e os nossos mentores espirituais estejam com cada um de vocês, porque todos temos um mentor. Salve Deus e graças a Deus.